O mundo, ele normalizou a gente fazer 75 coisas ao mesmo tempo, principalmente no home office. A gente está trabalhando constantemente, a gente está analisando constantemente e a gente está fazendo múltiplas coisas sempre ao mesmo tempo. A gente não tem tempo para parar e respirar. A gente almoça pensando no trabalho, a gente faz outras coisas pensando no trabalho e assim por diante. E a gente normalizou participar de uma reunião, respondendo um e-mail e vendo uma coisa, pensando em outra e assim por diante. E esse, na minha visão, esse está se tornando um grande problema do porquê que as coisas elas estão sempre acumulando, sendo superficiais e começando a dar muito cada vez mais errado. No processo que eu tenho hoje eu atualmente eu trabalho liderando um time e em alguns momentos eu tenho que realizar execuções justamente por conta de problemas. E a gente acaba justificando muito que o problema ele surgiu porque talvez o planejamento, a documentação e a análise não foi feita. E a análise, documentação e o problema surgiu justamente por conta de eu estar tendo que resolver outro problema. Aí a pessoa que tinha que analisar esse ponto não conseguiu fazer. E aí fica um ciclo infinito de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? E em alguns momentos, principalmente agora, eu estou lidando com... Em alguns momentos eu tenho que resolver questões. E quando eu tenho que resolver uma questão, eu acabo focando 100% nesse ponto. 100%. Então é como se eu desligasse tudo em torno, tirasse todo o ruído e focasse apenas em uma ação. E, resumindo, bem claro, quando eu tiro todo o ruído de ter que fazer 20 coisas ao mesmo tempo e foco a minha atenção em apenas fazer uma coisa, eu consigo resolver. Eu faço bem feito, eu faço da maneira que precisava ser feito, eu faço com qualidade, eu faço em um tempo ok, eu faço de uma forma que consiga trazer o resultado que o cliente esperava, de uma forma organizada, sem ter que ficar sobrecarregado. Então, o grande problema que a gente tem é por que a gente está tendo que fazer múltiplas coisas. O mercado está levando a gente para esse lado, é o movimento que empurra a gente para essa beira e que a gente, quando para respirar, a gente nem sabe por que a gente está indo para esse lado. Por que a gente está tendo que fazer 20 coisas ao mesmo tempo? Por que a gente normalizou trabalhar no home office eternamente e não ter pausa, não ter tempo, não ter como parar, sentar e respirar? Por que a gente normalizou ter que responder tudo ao mesmo tempo, da mesma forma e não ter tempo para parar, pensar e entender melhor esse cenário? E não sei por quê. É um ponto extremamente crítico que a gente está dentro, é um sapo que está dentro da piscina, não percebeu ela aquecendo, e a gente só percebe quando está quente quando a gente sai e fala, vou respirar lá fora, e quando a gente tem que vontade, a gente fala, nossa, tá ruim lá, né? Então a experiência que eu tenho sempre que eu paro e tenho que resolver apenas uma coisa é praticamente um luxo. Eu acho que a sensação que eu tenho é que parece que eu não estou trabalhando, de tão leve que fica. E esse deveria ser o cenário normal. Eu tento, no processo de liderança, muitas vezes eu tento trazer essa sensação e esse processo de ter que lidar com uma coisa de vez para quem faz parte do time. Às vezes não é possível, às vezes não é viável, mas é um processo que a gente tenta fazer. Porque realmente eu acredito que é o caminho que dê certo, que vai funcionar, que vai fluir bem esse cenário como um todo. Mas eu não percebo como que faz falta para mim. Então, no dia de hoje que eu tive essa experiência, meu dia ele foi extremamente corrido, eu trabalhei muito, mas ao mesmo tempo eu estou terminando o dia leve, porque eu tive que fazer uma coisa, eu não tive que fazer 30 coisas. E sair com a sensação que, putz, eu deveria ter feito 50, porque não foi o suficiente. Não, eu fiz uma coisa, eu fiz muito bem feito e tá tudo certo. Era isso que eu tinha que fazer hoje. Missão cumprida. Então eu acho que o grande ponto que eu gostaria de trazer nesse vídeo é que cada vez mais a gente está extremamente entrando num cenário extremamente conflitante, porque a gente tem que ir para um caminho, só que na verdade o movimento ele está levando a gente para um outro caminho e a gente não está conseguindo se questionar ou mudar a tempo
que reverta esse caminho. A gente está sendo empurrado para um precipício que daqui a pouco não vai dar mais tempo de voltar, não vai ser possível voltar. Ou a gente vai começar a ter que cada vez entregar mais rápido mais coisas e com isso qualidade diminui, profundidade diminui, uma série de questões. Ou a gente vai simplesmente começar a ter um burnout, no sentido de não aguentar mais, não aguento mais trabalhar e ter que fazer 50 coisas e quando eu errar, fizer 45, eu sou cobrado, eu sou criticado por ter errado em 5 coisas. Pô, mas eu fiz 45. Mas não, você fez 5 coisas erradas. Então eu acho que é um cenário que a gente tem que pensar, parar e refletir, principalmente quem está no processo de liderança, porque o fluxo do mercado de cobrança ele está mudando, mas ele vai se adaptar muito de acordo com a forma como a gente interagir sobre isso. Muitas vezes está faltando ali uma camada de planejamento, de organização, para que a gente possa entender melhor esse fluxo e trazer uma camada de realidade. Eu gosto de usar muito analogias, né? E eu acredito que se quando você levar seu carro no mecânico, por mais que você esteja com pressa, se o profissional que estiver te atendendo, ele falar que fazer mais rápido vai te colocar num cenário que talvez não seja tão seguro, que o ideal é você fazer todos os processos, talvez você pare para pensar que a velocidade não é tão bom nesse momento. Talvez faça mais sentido você esperar um pouquinho mais. Então, eu acho que faz sentido a gente parar e repensar, porque esse caminho que a gente está indo, ele não está sendo saudável, ele não está sendo benéfico de uma forma geral. Ele simplesmente está sendo uma resposta ao que está acontecendo no mundo. O mundo está girando, parece que está girando mais rápido e a gente tem que girar mais rápido também. E na verdade eu acho que a gente tinha que parar, entender e começar a adaptar a forma como a gente está se respondendo, se adaptando referente a esse cenário. Eu acho que a gente deveria estar parando e pensando em como que a gente vai fazer, o porquê que a gente está fazendo dessa forma, se não era melhor fazer de outra forma, ao invés de eu tenho que fazer 50 coisas hoje. E esse é um movimento e uma autocrítica que eu venho me fazendo muito justamente pelo tipo de rotina sobrecarregada que eu venho tendo. Então é um pequeno cenário que eu gostaria de estar compartilhando, uma visão geral que eu acho que faz sentido e que para mim está fazendo total mudança. Na minha visão, eu venho cada vez mais buscando ser mais assertivo e fazer menos, cada vez mais. Porque eu acho que o grande poder, ele está em cada vez fazer menos de uma forma muito melhor, muito mais eficiente, muito mais objetiva. Se eu conseguir fazer 5 ações que de fato vão resolver 100% o problema, é muito melhor eu fazer isso do que eu fazer 50 ações que vão estender esse problema muito mais ao longo do tempo, né? E é essa a minha busca do momento, que está sendo extremamente difícil, não é fácil, porque o mercado ele luta contra esse movimento, mas é um cenário que eu não vejo como não ir para esse cenário ao longo do tempo, porque o não ir para esse cenário, ele envolve a gente morrer, a gente simplesmente desistir, a gente chegar no momento que não aguente mais lidar com a situação. E é isso. Valeu, segue nós aí.